Shalom a todos, bom dia. Bom estar com vocês mais uma vez, mais um domingo. E eu confesso que eu estava pensando nessa coisa, nesse final desse versículo. Como é bom subir à casa do Senhor. Eu fico imaginando, a gente pega às vezes lá na Bíblia, a gente vai ver Jesus, ele nos deixou um ensinamento muito importante, que às vezes passa despercebido. Quantas vezes Jesus subiu ao templo? E é um ensinamento que às vezes a gente perde, porque Paulo, o escritor de Hebreus, ele vai escrever assim, olha, não deixais de congregar, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. E às vezes a gente perde isso porque é de suma importância. Jesus nos ensinou, eu subo ao templo, eu vou à casa do Pai. Depois o escritor de Hebreus fala, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Tem algumas pessoas que perdem isso, irmãos. É somente aqui, porque como a pastora Rebeca falou, uma pessoa que compartilhou com ela, nossa, que semana difícil. A gente tem uma semana que passa rápido, mas ao mesmo tempo ela é longa. Porque são tantas coisas que acontecem. E queridos, quando a gente chega aqui, o Salmo 23 fala em outra versão, que ele restaura o nosso vigor. Vigor é de suma importância na vida, porque é ele que nos deixa em pé e fortes. É o vigor. Não é somente a força. É algo que somente Deus coloca dentro de nós, Ele coloca dentro de nós na casa dEle, na presença dEle, queridos. Se tem uma coisa que eu peço para vocês, com todo o meu coração, é não perca, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Subam à casa de Deus, busquem estar na presença dEle, o altar do Senhor é o melhor lugar que existe. E que bom que vocês estão aqui, eu agradeço a presença de cada um de vocês, hoje é um dia de ceia, eu quero ministrar com vocês um tema que é a suficiência de Cristo Jesus. Cristo é suficiente. E num tempo como a gente vive, é de suma importância a gente relembrar essas questões. Saber que nós temos alguém com quem nós podemos contar todo o tempo. Vou ler com vocês um texto, está no livro de João 6, de 1 a 13. Vai falar assim, olha, algum tempo depois, e foi algum tempo difícil depois para Jesus, porque ele acaba de receber a notícia de que João Batista havia morrido. Ele se afasta para outra margem do mar da Galileia com seus discípulos. E uma grande multidão continuava a segui-lo. Porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Até então esse povo seguia Cristo, seguia Jesus por aquilo que Jesus podia fazer. Não por quem Jesus era. E Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava perto a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, vendo grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um discípulo seu. Ele olhou para Filipe e disse, Filipe, onde vamos comprar pão para esse povo comer? Olha a preocupação que Jesus teve naquele momento, ele está se afastando com seus discípulos porque era necessário ter um tempo com eles. João Batista havia acabado de morrer, uma situação estranha, complicada. Uma grande multidão vem, Jesus ensinando o tempo inteiro a esse povo. E de repente ele olha e fala, peraí, esse povo está tudo aqui, não tem comida para eles, Filipe, a gente vai comprar. E o texto fala que ele fez essa pergunta para colocar Filipe à prova, porque ele já tinha em mente o que iria fazer. Olha como Jesus ele é sensacional. E Filipe respondeu, eu imagino Filipe fazendo um cálculo, ele pensou na resposta, ele calculou a resposta. Ele falou, Jesus, vamos comprar pão. E ele fala assim, 200 denários, que era o salário de 8 meses de trabalho, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Humanamente falando, observando a minha vida, a minha pessoa, observando os cenários, eu olho e falo, olha, é impossível. Quantas vezes a gente não fala isso para nós mesmos, para as situações que a gente vive? Filipe olha sobre essa perspectiva, ele faz um cálculo, ele faz assim, olha, não, nesse mundo a gente precisa de dinheiro, é impossível, Jesus, é um salário de 8 meses para alimentar o povo por uma só vez. Temos 5.000 homens aqui, além de crianças e mulheres. E o outro discípulo, chamado André, irmão de Pedro, tomou a palavra e apresenta, fala, olha, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E ele questiona Jesus, ele questiona a situação, ele fala assim, olha, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Jesus disse, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos assentaram, eram cerca de 5.000 homens. Jesus tomou o pão, os pães, deu graça,
O que ele nos ensina nesse momento é: você pode agradecer por aquilo que é pouco. Você consegue ser grato naquilo que às vezes você olha e fala, não é suficiente, mas eu agradeço ao Senhor por aquilo que o Senhor tem me dado hoje. O pão de cada dia. E o repartiu entre os que estavam sentados tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. A gente às vezes perde essas coisas na palavra. Olha só, não é suficiente, eu tenho 5 pães e 2 peixes, se eu dou graça, eu multiplico. E de repente eu entrego ao povo, e o povo comeu tanto quanto queriam. Virou uma festa. Virou um buffet, virou aquele lugar que você vai e come à vontade. E o melhor, sem pagar. E ele fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente, olha a palavra, irmãos, para comer, disse aos discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos, um cesto para cada discípulo. O que não é suficiente tornou-se abundante. Naquele momento, Filipe fala com Jesus de dinheiro, de coisas, de salário. E Jesus mostra que Deus não somente não precisa disso, Deus não está preocupado com essas questões. Ele não tem necessidade disso que é mundano, que é natural. Como muito bem, Ele pode fazer algo milagroso que você precisa. É isso que eu quero falar com vocês essa manhã, porque esse texto fala sobre suficiência. A gente começa com não é suficiente, a gente termina com todo mundo comendo à vontade. E foi mais do que suficiente, porque sobrou. Olha que transformação que é o que Jesus faz, porque a gente vive num tempo em que parece que nada é suficiente. É desse jeito hoje. O tempo não é suficiente, o dinheiro não é suficiente, o amor não é suficiente, a disposição que a gente tem não é suficiente. A paciência, então, não é suficiente, porque o mais difícil é encontrar alguém paciente hoje em dia. Tudo que você faz para as pessoas parece pouco, porque você faz, se doa, e não é o suficiente, as pessoas querem mais de você. Não importa o quanto você faça. A gente acorda pela manhã e logo a gente pensa, nossa, eu não dormi o suficiente, eu queria ter dormido mais. Nesse tempo frio, né, irmãos, é melhor ainda gastar mais tempo na cama, fica mais gostoso, aconchegante. A gente vai dormir à noite e fala, meu Deus, eu não fiz o suficiente, eu tinha mais coisas para fazer. A gente ganha dinheiro, mas a gente não tem oportunidade suficiente para desfrutar, porque a gente está sempre envolvido em ganhar mais dinheiro. Ou a gente tem tempo para viver, para desfrutar, mas a gente não tem dinheiro suficiente para sair de casa. Tem os dois lados, nunca é suficiente. E esse texto de João 6 é uma colisão entre o que é muito e o que não é suficiente. E Deus deseja que você entenda que com o Espírito Santo dele agindo em você, na sua vida, com o poder da sua palavra, em Cristo que é suficiente, tudo na sua vida será suficiente. Em Cristo Jesus. Ou seja, é algo que a gente precisa então aprender. Paulo vai aprender, ele entende isso, porque em um momento em que ele está discutindo com Cristo sobre essa questão de suficiência, eu não aguento mais isso na minha vida, Jesus fala, olha, a minha graça é suficiente para você. Ele passa a entender isso, em Cristo eu sou o suficiente. Ele fala assim, nossa, se é dessa forma, eu mais vou gloriar então, quando eu não acho que é suficiente, para que o teu poder repouse em mim. Ele aprende isso. Em um momento em que ele está preso, na prisão domiciliar em Roma, ele escreve aos Filipenses, e ele passando necessidade, queridos. Um homem que deu tanto, que se doou tanto. Aí ele fala assim, olha, eu recebi, antes disso é engraçado que ele fala assim, nossa, que bom que vocês lembraram de mim. É estranho, não é? Como eu falei, a gente doa, e o povo sempre quer o quê? Mais, né? E o pior é que eles esquecem da gente. E Paulo fala, que bom que vocês lembraram de mim. E esse povo manda para ele suprimentos, ele fala assim, olha, eu recebi, e o que eu tenho, tá bom, eu estava em falta, mas o que vocês mandaram para mim? Ele não fala que é pouco. Porque tem pessoas que a gente faz coisas por elas, a gente fala assim, meu Deus, eu não podia estar fazendo isso. Eu não podia estar gastando esse dinheiro, eu não podia estar dando isso. E ainda assim você faz, você dá, você se doa, e a pessoa fica o quê com você? Ela fica meio assim, eu acho que, não sei, eu acho que tem gente que está sempre esperando mais, né? Paulo fala, olha, o que eu tenho é mais do que suficiente, eu estou amplamente suprido. Olha como esse homem ele caminha nessa questão de suprimento, de entender o que é suficiente em Cristo Jesus. Irmãos, não importa a quantidade de pão que você tem, a quantidade de peixe que você tem, deixa eu te dizer, nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus, não existe isso de que não é suficiente. A gente pensa na nossa vida, não, o que eu tenho não é suficiente, quem eu sou não é suficiente.
A gente tem medo de fazer, tem medo de se entregar, tem medo de dar, de doar. Por quê? Porque não é o suficiente para mim. Nas mãos do Mestre, Cristo é suficiente para você em todas as coisas. Aonde não tem, Ele faz ter. Mas aonde tem, dependendo da situação, Ele faz acabar. E a gente se perde nisso. E você pode achar que escassez, a falta, a inexistência é uma situação. Não, eu estou passando por uma situação de escassez na minha vida, estou passando por uma situação difícil, de falta. Não, na verdade é uma sensação, é um sentimento. Porque nunca vai existir uma quantidade de dinheiro suficiente para te fazer sentir que você tem o suficiente. Ninguém se senta numa pilha de dinheiro e fala, eu tenho o suficiente. Se fosse assim, os bilionários não trabalhariam mais. Tem aquele investidor, um dos maiores do mundo, Warren Buffett, que ele falava assim, não, perguntava para ele, como é que é ter muito dinheiro? Ele falou assim, olha, depois que você tem 2 bilhões de dólares, já não muda muita coisa. Eu falei, meu Deus, seria bom já ter 2 milhões no banco, na conta. Mas ele continuou trabalhando, por quê? Porque não existe isso, escassez, suficiência, na verdade é um sentimento. Você nunca sente que você tem mais, que você tem o bastante, você sempre quer mais, você busca mais, você quer mais coisas. E a gente acha que não tem o suficiente, mas não é assim. Até que Deus se torne suficiente na sua vida, as coisas e tudo que você tem nunca será suficiente. Foi isso que Paulo entendeu. Você estar o quê? Contente em toda e qualquer circunstância, tendo ou não tendo. É isso que ele fala. É isso que ele nos ensina. Se Cristo não for suficiente para mim, eu nunca vou ter suficiência por completo. Eu vou estar sempre sendo levado pela vida, sempre sendo levado pelas coisas, sempre sendo levado pelo dinheiro. Por quê? Porque aonde eu coloco o meu coração é onde está o meu tesouro. Se eu coloco o meu coração em Cristo, eu sou rico. Por quê? Porque Ele me sustenta em todas as coisas. Em todas as coisas. Em dinheiro, em alegria, em paz, em segurança, em proteção, em tudo. E eu sei ser suficiente nele. E eu sei dar glória a Deus quando eu estou no vale, e eu sei dar glória a Deus quando eu estou na montanha. Eu sei louvar o Senhor quando eu acho que eu não tenho, e eu sei louvar o Senhor quando eu acho que eu tenho, porque também quem somos nós para achar que nós temos alguma coisa? Que alguma coisa é nossa. É um outro propósito, outro princípio. Você pode também pensar que quando um número grande de pessoas começarem a te elogiar, isso seria suficiente para você ter segurança. Nossa, eu realmente sou bom nisso que eu faço. Eu realmente sou bom nisso que eu tenho para fazer. Mas não é dessa forma. Se Jesus não for o centro, se Jesus não for a pedra angular do seu entendimento pessoal de valor, quem eu sou está em Cristo, nunca vai ser suficiente. Você pode ser elogiado por 400 bilhões de pessoas, nunca vai ser suficiente, você vai sempre ter dúvidas no seu coração. E isso quem nos ensina é Jesus, por quê? Porque Jesus foi validado pelo Pai, logo ele não precisou ser validado por mais ninguém. No início do ministério de Cristo, quando ele é batizado, e o Espírito Santo de Deus vem como uma pomba, vem uma voz do alto do Pai que fala, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Aquilo motivou Jesus a ir até a cruz. Aquilo motivou Jesus a cumprir o propósito que ele tinha, porque eu não preciso que ninguém me ame, eu não preciso que ninguém goste de mim, não preciso que as pessoas fiquem falando quão bom eu sou, se eu já sei quem eu sou em Deus. Deus nos valida, Ele nos deu a maior validação, você é meu filho e você é minha filha amada. Eu enviei Jesus por você, você é importante porque você é importante para Deus. Esquece isso de ficar buscando suficiência em homens. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Tem gente que fala isso, ninguém gosta de mim, eu sou sozinho, ninguém me liga. Pelo amor de Deus, fala com Deus porque Ele te ama. Não precisa de outro tipo de validação. É suficiente você saber que você é filho e filha de Deus. Isso é suficiente. Você tem valor porque Jesus fez ser assim. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então pare de buscar amor em pessoas. Tem gente que casa para ser feliz. Vocês sabiam dessa? Não vou casar porque as pessoas me fazem feliz. Meu Deus, quem tem que te fazer feliz é Deus. É você mesmo com Ele, é você. Se você espera e coloca nas pessoas alguma coisa, estou colocando expectativa, é onde os casamentos se frustram. Porque você acha que aquela pessoa está ali para te fazer feliz? Não, aquela pessoa está ali para te ajudar a caminhar nessa vida. Para estar com você em toda e qualquer circunstância, para comer doce ou para comer sal. Agora, a validação que você tem que ter no teu coração de que você é um filho de Deus, isso é suficiente. Isso é suficiente. Quando Deus fala sobre a minha vida, quando Deus fala sobre quem eu sou nele e o que eu tenho por causa dele, não tem nada nesse mundo que possa me desconectar da minha fonte e do meu provedor. Isso é suficiente, Cristo é suficiente.
Não adianta eu sair mundo afora buscando conquistar tudo. A palavra do Senhor fala isso. Que adianta o homem sair, ir trabalhar, ir fazer as coisas, ir ganhar o mundo e perder o quê? A alma. Aí tem gente que fala assim, não, é morrer. Não! Perder a alma é você perder tudo que está aqui na sua mente, é você ter uma mente perturbada. É você perder tudo que está nas suas emoções, nos seus sentimentos, é tudo perturbado. Eu sou uma pessoa confusa dentro de mim, eu não trato os outros bem, eu não me cuido também. É isso que Jesus fala. Se você tem Cristo como suficiente, nada que aconteça, eu posso estar em falta, eu posso estar com necessidade, mas eu sei quem é o meu provedor, e eu vou esperar nele, porque eu sei que a provisão virá dele. Mesmo que ele use pessoas. Vocês estão entendendo isso? Tem gente que fica esperando por pessoas. Eu já falei isso e eu falo de novo. Tem gente que trabalha com Deus achando que Deus vai agir do jeito que ele pensa. Tem gente que fica bravo com pessoas porque essas pessoas não ajudaram ela. Fala assim, não, esse socorro só pode vir através de fulano. Esse socorro só pode vir através de ciclano. E Deus está falando para você, meu filho, deixa eu trabalhar na sua vida da maneira como eu sei que é melhor. Para de esperar nos outros, espera em mim. Se você sabe que Cristo é suficiente, nada te desconecta da tua fonte, que é o teu provedor. Então a gente tem que esperar nele. E os discípulos vão aprender isso. São 3 coisas que a gente vai ver aqui necessárias. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Primeira coisa que os discípulos aprenderam aqui, que a gente precisa aprender também, é receber o que Deus prometeu para nós. Porque tem gente que se agarra a promessas e fica assim, não, eu tenho uma promessa, vai acontecer. Promessas, elas são opcionais. Como assim? Eu pensei que as suas promessas... mas a promessa ela é sempre ligada a um princípio. Sempre, toda vez. Você não pode separar a promessa de um princípio que a cria. Então Deus fala assim para a gente em Isaías, olha, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O que Isaías está falando aqui? Olha, Deus promete paz, mas o processo para ter paz é ter a sua mente fixa em Deus. Então tem gente que busca paz, mas foi aquilo que eu falei agorinha. Se você não sabe que Cristo é suficiente para você, se você perde essa conexão com o seu provedor, você nunca vai alcançar essas coisas. Porque existem princípios ligados a isso. Paulo escreve em 2 Coríntios 10:5, leve todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Então eu estou vivendo um processo de dificuldade. Minha casa está uma bagunça. Meu trabalho, a minha vida, está tudo complicado. Sim, se nesses momentos eu não paro e levo meu pensamento cativo a Cristo, eu não recebo a paz. Eu continuo em dificuldade. Eu já falei isso para vocês, eu lembro que minha mãe me ensinou isso, menino, quando eu fui trabalhar. Eu acho que foi no meu 2º estágio. Ela falou assim, meu filho, se um dia ficar difícil no trabalho, saia, entra no banheiro, vá orar. Irmãos, eu comecei a aprender a fazer isso, como está difícil, a Rebeca até hoje de vez em quando, porque assim, menino pequeno em casa é mais difícil ter paz, né? Quem tem menino pequeno sabe que o negócio é meio uma coisa estranha. E de vez em quando acontece aquela bagunça, ela fala, vai orar, ora por eles, ela joga na minha cara, né? Essas questões. Por quê? Porque se eu não levo um pensamento cativo, se eu não mantenho fixo a minha mente em Cristo, eu perco a paz. Existem princípios para a promessa. Paz é produzido num processo, assim como provisão. Tem gente que fica orando por Deus por provisão e fica de braço cruzado, sentado num sofá esperando que Deus haja. A primeira coisa que a gente precisa fazer é render-se. Meu Deus, o que isso tem a ver com suficiência, com provisão? Esse milagre está registrado nos 4 evangelhos. Isso é algo significativo. Porque Jesus fez tantas coisas maravilhosas, curou cego, curou coxo. Ele ressuscitou pessoas, ressuscitou Lázaro, que era amigo dele, e Lázaro não está nos 4 evangelhos. Agora esse milagre, esse menino entrou com alguns pães, alguns peixinhos. E João deixou aqui algo que criou a situação da provisão. Fala que Jesus saiu de uma margem do mar da Galileia para outra margem. E poderia ser um bom tempo de retiro com seus discípulos. Vamos descansar um pouco. A gente está trabalhando muito. Eu tenho ensinado muito, tenho pregado muito. Mas outros escritores nos contam que João Batista havia acabado de morrer. João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que batizou Jesus Cristo. João Batista tinha também seus discípulos, que ficaram sem entender o que aconteceu, porque João Batista, além de ter sido morto, foi decapitado. E os discípulos de Cristo recebem essa notícia e ficam também atribulados dentro de si. E Jesus precisava desse tempo para ter um tempo com os discípulos para falar o coração deles sobre essa situação.
Jesus fala, vamos para o outro lado. Só que no meio do caminho, Jesus é surpreendido por uma multidão. Jesus queria um tempo a sós com os discípulos, e essa multidão vem ao encontro de Cristo. Irmãos, as maiores oportunidades das nossas vidas sempre vêm em momentos de inconveniência. É incrível como acontece isso. Às vezes você não vai estar com bom humor. Às vezes você recebe um convite que você não sabe a porta maravilhosa que Deus vai abrir para você, e você fala assim, nossa, mas não estou com vontade de ir. Você não vai se sentir preparado. Uma oportunidade se abre e você fala assim, meu Deus, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para isso. A oportunidade se abre, você não vai ter lá 30 mil reais na sua conta disponível para você investir. Não vai ser assim. Não acontece dessa forma. Só que Deus se apresentará em um tempo de baixa e de falta na sua vida. E se você analisar a maioria dos testemunhos de pessoas que foram chamadas por Deus, são justamente em momentos desses que parece que é inconveniente. Porque Ele quer que você entenda e responda para Ele, você vai confiar em mim? Jesus te chama no momento em que você está, meu Deus, é o pior momento da minha vida, está bagunçada, está estressada, eu estou sem dinheiro, eu estou falido, estou com tanto de coisa negativa, mas Ele chega para perguntar para você nesse momento, você vai confiar em mim ou você vai confiar em coisas? Porque tem gente que ao longo do caminho para de servir Deus simplesmente porque ficou difícil. O processo ficou difícil. Eu perdi alguém no meio do caminho, Senhor, meu negócio quebrou, eu estou sem dinheiro, eu não estou conseguindo me levantar da cama, eu estou com depressão. E não é assim. Jesus nesse momento pergunta, meu filho, você vai acreditar em mim? Por quê? Porque o chamado para você é até o fim, não é metade do caminho. Não é metade do caminho. E dias para trás, que a gente está chegando perto das Olimpíadas agora, né, em Tóquio. Não sei se vocês vão se lembrar, em 2004, quando isso aconteceu na Olimpíada de Atenas, aquele brasileiro que corre a maratona, né? Ele estava em primeiro lugar. E essa é uma história que, nossa, parte do meu coração, porque eu queria tanto que ele tivesse ganhado. E de repente ele foi surpreendido por um grego maluco. Vocês lembram? Alguém lembra disso? Ele estava correndo, ele estava no passo dele, certinho, no ritmo, estava ganhando a maratona, gente, na Olimpíadas, ganhar medalha de ouro. É uma coisa que quem é atleta espera por isso, por toda a sua vida, é o ápice do atleta. E aquele cara entra no meio do caminho e para ele. E a gente poderia analisar que naquela situação eu poderia ter entregado tudo, falar, meu Deus, eu estava no meu ritmo, eu estava acelerado, eu estava na frente, e ele continuou correndo, mas isso para mim não é o principal, porque ao continuar correndo, perdendo o ritmo, veio o primeiro e passou ele. Imagina o que deve ter acontecido no coração dele, porque veio um cara e passou ele deve ter olhado e falado, meu Deus, eu estava na frente, porque a gente faz isso. Senhor, eu achei que estava bom, eu achei que já teria acontecido, eu achei que eu veria o romper do Senhor, e as pessoas estão passando na nossa frente. E ele continuou correndo. De repente vem outro e passa na frente dele também. E ele continuou correndo. Ele chegou e ganhou medalha de bronze, irmãos. Ele poderia ter ganhado o ouro, mas ele chegou. E sabe o que ele fez quando ele cruzou a linha de chegada? Alguém lembra? Ele comemorou. Ele comemorou como nunca, ele ficou feliz. Ele não ligou para o que aconteceu, ele não ligou para a pausa. Ele chegou no final e falou, meu Deus, chegar no final para mim é suficiente. Eu cheguei no final de uma maratona, 42 quilômetros correndo. É isso que Jesus fala. Independente do momento, se é momento de falta ou momento de abundância, você confia em mim ou não, eu sou o suficiente para você ou não. E o que aconteceu na nossa história aqui, em relação a João Batista? Fala com os discípulos, tendo ouvido isso, que ele foi morto, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. E os apóstolos juntaram-se a Jesus, contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus fala, venha comigo, vamos descansar. Porque havia muitos que iam e vinham, os discípulos estavam indo e vindo, fazendo a obra de Jesus. E não tinham tempo para comer. Ou seja, no meio do milagre da multiplicação dos alimentos, os discípulos também estavam com fome. Olha que cenário que foi esse que aconteceu, essa multiplicação. Foram a sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro que eles. E aproximaram-se deles. E Jesus saindo viu uma multidão grande, imensa, e teve compaixão deles. Jesus estava num propósito. Ele abre mão do propósito porque ele teve compaixão. A reação dos discípulos foi lógica. Jesus, manda esse povo embora. A gente veio porque a gente precisava de um tempo de descanso. Um tempo sozinho, um tempo só nosso. A gente quer ter um tempo com você, Jesus.
A reação de Jesus já foi uma reação de quem não está agindo com lógica. Mas os discípulos falaram, bem, o povo precisa comer. E Mateus fala que eles chegaram a Jesus com uma sugestão. Manda embora esse povo para que eles possam comprar comida a Jesus. Há sempre uma tentação em mandar embora o que Deus nos envia como provisão. E muitas vezes em situação que a gente ora. Já falei isso aqui também, tem vezes que a gente ora, Deus, abre uma porta para mim, eu quero esse emprego, eu quero esse trabalho. Você está no meio do trabalho, é a empresa. Você começa a trabalhar, você começa a reclamar. A gente está esperando pela provisão, mas a gente está esperando pela provisão do nosso jeito. Jesus envia a provisão e tantas vezes a gente quer mandar a provisão embora. A gente perde oportunidade, porque no meio do caminho a gente não entende isso. Olha o que aconteceu aqui, os discípulos seguiam a Cristo para fazer a diferença. Eles chegam para Jesus e falam, manda o povo embora. Mas se o povo tivesse ido embora, olha como isso é sério, presta atenção em mim. Se o povo tivesse ido embora, não somente esse milagre não teria acontecido, mas os discípulos não teriam almoçado. Você consegue entender isso? Eles estavam com fome. Jesus falou, está escrito, eles estavam indo e vindo e muitos não tinham tempo para comer. Eles falam, Senhor, manda o povo embora. Se eles tivessem ido embora, o milagre não teria acontecido. Eles não teriam almoçado, porque nenhum discípulo estava carregando nenhum alimento. Nem Pedro fez um sanduichinho para lanche e colocou na sua lancheira. Ninguém. A própria provisão estava na inconveniência. O que eles mandaram embora era que estava carregando o que eles precisavam. Havia algo que eles queriam mandar embora, que carregava o suprimento que eles precisavam, e não partiu deles, partiu de um menino. Partiu de um menino. Aquele menino deu tudo que ele tinha. Aquele menino rendeu-se à situação. Queridos, imagina por um momento, porque é inconveniência. Pergunta se alguém tem um alimento, e a gente sai aqui procurando, talvez alguém tenha na bolsa alguma bolacha, alguma coisa. Todo mundo com fome no meio do nada, não tem um supermercado perto, uma loja de conveniência, tem nada. E os discípulos saem perguntando, alguém tem comida, alguém tem comida, alguém tem comida, o mestre está precisando. Esse menino podia muito bem fazer como tantos fazem, eu escondo a minha comida, é como na escola, não sei se vocês já fizeram isso, eu confesso que eu já pequei. Na escola, para comer balinha, eu comia escondido dentro da sala de aula, porque se você abre uma balinha na sala de aula, todo mundo olha, é um trem estranho, não sei. Pode estar maior barulho na sala, mas se você abre uma balinha ou um chiclete, todo mundo vira, dá um, não é não? Aí eu abria a balinha dentro do bolso, assim, botava na boca para ninguém ver. O menino podia ter feito isso. Mas ele se rende à situação, ele deu tudo que tinha, o pequeno lanche dele, 5 pães, 2 peixes. Quando você se doa, quando você se entrega, quando você se rende nas mãos de Deus, você experimenta o milagre. O milagre vem desse princípio, desse propósito. A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi render-se à situação. Eu não quero essa situação, manda o povo embora. Mas de repente eles se rendem e falam, ok, se é assim que o Senhor está querendo, aqui estão, Senhor, 5 pães, 2 peixes que a gente encontrou no meio do caminho. E a segunda coisa que eles tiveram que fazer foi olhar para baixo, porque é estranho, o texto fala que Jesus, na verdade, ele olha para cima, ele sobe o monte com seus discípulos, ele levanta os olhos e vê grande multidão. O correto seria olhar para cima, os discípulos deveriam olhar para cima, mas só importa o seu lugar de vantagem, dependendo de como você fará as suas decisões acontecerem. Eu olho para o lado com amor, eu olho para cima com adoração, mas eu olho para baixo com misericórdia. É isso que a gente às vezes vê na vida, pessoas que são ricas, que têm tanto, mas que têm um coração ruim. Não importa a posição que você adquire na vida, se você não olha para baixo com compaixão. Jesus podia ter mandado o povo embora, mas ele olhou para o povo e sentiu compaixão. No tempo de hoje, como a gente fala que a gente não tem tempo suficiente, a gente não para, irmãos. Eu não paro para investir tempo, eu não paro para me render, para me entregar. E Jesus nos ensina isso aqui. Jesus foi capaz de ver a multidão, porque ele viu através da perspectiva do céu. Se Jesus não tivesse se afastado e subido um monte para buscar a Deus, ele teria visto o povo como inconveniência. Somente quando a gente busca Deus, a gente vê as situações de uma maneira diferente. Somente quando você busca Deus, você consegue enxergar se é oportunidade ou inconveniência. Porque é muito mais cômodo acabar o culto e ir embora. O pastor não receber ninguém, não atender ninguém, é muito mais cômodo, você está cansado, você acabou de pregar 40, 50 minutos falando. É muito mais cômodo quando as pessoas chegam para você para pedir alguma coisa, você fala assim, não tem, vai embora. É muito mais cômodo do que eu parar, ouvir, ajudar. É muito mais cômodo falar para a pessoa assim, eu estou orando por você, vai em paz, do que orar pela pessoa naquele momento, é mais cômodo. Agora, você só vai encontrar oportunidade se você se render e se você olhar para baixo com
compaixão, misericórdia. Senhor, essa posição que eu estou não é nada, mas o que o Senhor quer fazer através de mim é tudo. Os discípulos quase perderam um milagre, mas eles receberam um milagre porque eles foram aprendendo ao longo do caminho. Ao longo do caminho eles foram entendendo. Jesus sabia de algo que eles não sabiam porque Jesus veio de um lugar que eles não estiveram. Jesus veio do céu, ele vivia de acordo com o padrão de Deus. Quão bom é quando a gente vive de acordo com o padrão de Deus. Quão bom quando a gente ouve, a gente vê, a gente sente. E a gente só sabe disso porque Jesus começou uma série de declarações no livro de João, a partir do capítulo 6, que ele começou a dizer, logo após o milagre da multiplicação de pães e peixes, eu sou. Até o momento ele não havia falado nada que trazia para ele uma identidade com um pai tão forte. Porque a expressão eu sou, ela foi dada por Deus a Moisés, quando Moisés questiona Deus. Tá bom, o Senhor está querendo que eu vá libertar esse povo do Egito, mas quem eu digo para o povo que tu és? Quem eu digo que me enviou? Quem eu digo, como eu digo que vai acontecer? E Deus não responde a Moisés como Moisés queria entender. Deus ele responde, eu sou. E ele deixa algo em branco que é de suma importância, que é um espaço a ser completado. Ele falou assim, eu sou. E Moisés pode ter questionado, eu sou o quê? E Deus falou, eu sou o que você precisa. Eu sou. O que você precisar, eu sou. Qualquer coisa que você pensar, eu sou. O que a tua falta necessitar, eu sou. Em qualquer situação da sua vida que você estiver, eu sou, eu sou. E Jesus começa a entender esse processo da vida dele naquele momento. Ele realiza o milagre e ele revela a sua identidade de uma forma que pesou para a plateia judia. O povo ficou feliz, vocês podem ler depois mais para frente de João 6. Jesus multiplica o pão e o peixe. E logo em seguida ele fala, eu sou o pão da vida. Ele fala, aquele que comer da minha carne. E o povo começa a se escandalizar naquilo. Porque o povo está preparado para o milagre, mas o povo não está preparado para o processo, para o chamado, para o ministério. Ele fala, eu sou o pão da vida. Se você está com fome, eu sou suficiente para qualquer apetite. Queridos, para qualquer apetite. Eu fiquei pensando agora naquela música que a gente cantou a terceira. E aí no final da música tinha lá quem escreveu, eram 3 caras. No meio tinha um cara chamado Joel Houston, que é o filho dos pastores da Hillsong, que é o líder da Hillsong, do louvor da Hillsong Worship, dos jovens. E eu fiquei pensando por um momento, ele fala na letra, não sei se vocês pararam para analisar, ele fala na letra tanto a palavra bilhão, bilhão, bilhões, bilhões. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu lembrei dessa questão da fome, porque se você está com fome não é só de alimento não, mas é da presença, da vontade de Deus de fazer alguma coisa. E eu fiquei olhando para aquele bilhão, comecei a ficar incomodado com Deus, eu confesso, vou abrir meu coração para vocês aqui. No mundo dos negócios, todo mundo fala de bilhões. No mundo dos negócios, as pessoas falam de algo chamado exponencial, que é que tudo hoje tem que ser exponencial por causa da tecnologia. Porque a lei de Murphy é assim, que a tecnologia a cada 2 anos dobra o processamento. E aí, um tempo atrás, um dos criadores do Google, ele deu uma palestra no Vale do Silício, tem bastante tempo isso, antes que foi criado uma universidade lá chamada Singularity University. E nessa palestra ele falou assim, olha, existe um momento que a gente está vivendo hoje que se vocês não estiverem trabalhando em algo que vai mudar a vida de 1 bilhão de pessoas, é insignificante. Olha a maneira como o povo no mundo dos negócios trabalha, no mundo da tecnologia. Se você não está trabalhando em algo que vai afetar a vida de 1 bilhão de pessoas, é insignificante, não compensa, não vale a pena. E eu lembrei dessa história hoje, por quê? Porque na nossa vida, no trabalho, a gente está sempre assim, eu quero mais, eu quero multiplicar, eu quero ser exponencial. E de repente a gente olhou aquele falando de bilhões, de bilhões, de bilhões. Eu falei, Deus, bilhão é número exponencial, porque é muito grande. Mas em nenhum momento a gente ora, Senhor, eu quero ser usado para impactar a vida de 1 bilhão de pessoas. Porque o Joe Houston, ele entregou a sua vida para Deus e ele já impactou não sei quantos bilhões de pessoas através da sua música, através da sua vida, através de uma poesia derramada no altar de Deus, escrita para a glória dele. E a gente hoje é afetado, a gente hoje é mudado através de algo que aquele homem falou, Senhor, eu quero ser usado. Por que a gente não ora para como Jesus falou assim, você está com fome? A gente só tem fome de dinheiro, queridos. A gente só tem fome de coisas. A gente só tem fome disso, a gente não tem fome de igreja. A gente não tem fome de Senhor, eu quero ser usado para impactar a vida de 1 bilhão de pessoas na terra. Meu Deus,
Meu Deus, a gente ora, Deus, eu te amo realmente, a gente louva, como a natureza. Não! Nossa vida a gente está mais como os discípulos do que como Jesus. Manda o povo embora. A gente está como os discípulos, manda o povo embora. A gente não gosta de ser interrompido, gente. A gente não conversa nem no elevador com as pessoas que moram com a gente. A gente não gosta de ser interrompido, a gente é chato pra caramba. E a gente está vendo as coisas como inconveniência, em vez de ver como oportunidade. Jesus, o que o Senhor vai fazer aqui? Era essa pergunta que os discípulos tinham que ver. Jesus fala, olha, eu sou o pão da vida, o que você precisa, eu sou. E ele começa a falar, olha, a próxima coisa que ele disse foi, eu sou a luz do mundo. Para tempos que você vive em confusão, em problemas no seu pensamento, no seu coração, eu sou a luz que brilha sobre a sua vida e traz a paz que você precisa. Ele começou a falar ao longo do processo, olha, não vai ter treva suficiente na sua vida, que a minha luz não ilumine o teu caminho. O mundo pode ficar escuro, mas não existe poder contra a luz de uma igreja que brilhe nas trevas. Não existe. Ele falou assim, olha, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho de entrada e saída para a sua vida. Meu irmão, se tem um caminho para você andar, é o caminho de Cristo. Você está encurralado? Vem, eu sou. Você está preso? Vem, eu sou. Você está excluído? Vem, porque eu te incluo. Se você não se sente desejado, eu sou para você. Eu te desejo. Eu desejo você. Eu sou um caminho para pastos verdejantes. Ele falou assim, não sou somente a porta, como eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Ele falou assim, você precisa de direção na sua vida, vem atrás de mim e me siga pelo vale, pela dor, pelas dificuldades, mas me siga, por quê? Porque o caminho nosso não é ficar no vale, é subir a montanha. Existe um processo com Jesus, ele falou assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, se você crer, você viverá. Num tempo desse, onde a gente tem visto tantas e tantas mortes, queridos, a gente não pode perder aquilo que a gente tem, que é a nossa segurança, a vida eterna em Cristo Jesus. Nunca podemos nos esquecer disso. Ele falou, sua videira é verdadeira. Se você se sente desconectado, parece que nada tem sentido para você, conecte-se em mim. Você se juntou já a tantas pessoas que te deixaram, que te largaram pelo caminho, que fizeram mal para a sua vida. Conecte-se em mim, permaneça em mim, eu permanecerei em você e você nunca mais será o mesmo. São as promessas que ele falou. E por fim ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou abrir um caminho novo para todos os que creem, viverem em fé. E eu vou te levar para o Pai. Então ele olha para Filipe. Filipe está calculando. Meu Deus, a gente vai comprar tanta comida. Eu preciso de muito dinheiro. Meu Deus, eu trabalho de quase um ano para comprar comida para esse povo. Ele fala assim, Filipe, fica calado por um momento. Você está fazendo cálculo? Você está pensando em como a gente pode comprar pão? Nós estamos diante daquele que é pão. Ele é aquilo que você pensa não ser suficiente. Meu Deus, mas não é suficiente o que eu tenho. Você tem aquele que é suficiente habitando dentro de você, irmão. Como é que a gente está vivendo uma vida dessa olhando para baixo? Eu estou olhando para mim. Para minha circunstância, pai, não é suficiente. Eu não sei o que eu vou fazer. É impossível dar certo. Nem que eu tivesse 200 denários. E Jesus fala para você, meu filho, olha para mim. O que você está pensando que não é suficiente para mim é nada. Eu sou mais do que suficiente para você. Ele ensina isso aos discípulos, ele ensina isso a Filipe. E então acontece um milagre na Bíblia. Porque André, irmão de Pedro, eu não sei se ele já falou alguma outra vez, se ele era calado ou não. Sei que a Bíblia não cataloga nada que ele fala. Somente isso. Ele fala para Jesus uma coisa aqui. Porque é para nos ensinar, olha, eu preciso viver pela fé e não pela razão. Isaac perguntou a Abraão, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Isaac olhou para baixo. Isaac estava caminhando com o seu pai, ele sabia que ele tinha um processo a cumprir. Estou indo, que a gente vai prestar o holocausto. Ok, pai. Mas eu estou olhando para a minha situação e eu vejo, pai, não é suficiente. Eu fiz as contas, pai. Eu calculei aqui, ó, como Filipe calculou, está faltando. Tem uma falta, cadê o cordeiro? E Abraão olha para ele e fala assim, meu filho, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Abraão está olhando a perspectiva do alto para baixo, não de baixo para cima. É isso que Abraão nos ensina, por isso que ele é o pai da fé. Ele olha para o filho, em nenhum momento eu até imagino, ele deve ter respondido rápido. Porque o filho deve ter ficado angustiado, pai, eu fiz os cálculos, está faltando, meu filho, Deus vai suprir para si um cordeiro. Sabe o que Isaac fez? Ele acreditou na palavra do pai, ele viu a fé do pai, e o texto fala, os dois continuaram a caminhar juntos. Ele falou assim, amém,
Eu vou parar de olhar da minha situação de baixo para cima, eu vou olhar de cima para baixo, por quê? Porque eu sei que o meu socorro vem daquele que fez o céu e a terra e ele está lá. Ele é suficiente para mim, ele é a minha suficiência, Cristo é suficiente. Filipe não mentiu, Filipe foi verdadeiro, falou, Jesus, 200 denários não compra comida para esse povo. Porque tem gente que é sempre assim, no meio da situação, vamos resolver o problema, o cara está levantando mais problema. Não, a gente precisa resolver o problema inicial, cara, deixa os outros para depois. Mas tem gente que fica levantando mais problema. Ele não estava errado, ele estava incompleto. Na conta que ele fez, ele faltou de colocar o maior ativo e o maior recurso que eles tinham, que era Jesus Cristo. Ele deixou Jesus de fora no cálculo. Render-se, olhar para baixo com compaixão e o último, entregue-se. André lhe fala, ainda bem que ele falou aqui, porque ele chega para Jesus, talvez ele via a situação diferente de Filipe. Filipe via razões, Filipe via dificuldades, André não. André pensou, falou assim, Jesus não perguntaria isso para a gente se ele não soubesse alguma coisa. O apóstolo Paulo escreveu para a gente, meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipe deixou de fora o maior recurso. André falou, olha, Senhor, parece que não é o suficiente. Toma aqui 5 pães e 2 peixes. Eu não sei o que é isso para tanta gente. Parece não ser suficiente, parece não ter sentido, mas é aqui o que temos. Agora, irmãos, o princípio que André vai nos ensinar aqui é importante. Porque a gente se questiona. E se eu me oferecer para Deus? Se eu ofertar a Deus, será que eu vou ter o suficiente? Será que a gente não questiona isso? Mas se eu ofertar para Deus, será que eu vou ter o suficiente? Depende de quem você pensa que Ele é. Depende de quem você pensa que Ele é. Se Ele é pão, como é que a gente pode precisar de pão? André falou, aqui tem um rapaz com 5 pães, 2 peixinhos. Eu estou entregando tudo, esse rapaz está entregando tudo. Tem uma pergunta aqui, o que é isso para tanta gente? E eu acho que ficou faltando um versículo. João poderia ter escrito aqui, Jesus olhando nos olhos de André e falando assim, André, você quer descobrir? Porque é isso que eu sinto de Jesus tantas vezes quando eu sou tão pequeno com Ele. Quando eu peco, quando eu dou mais ouvidos para as faltas, quando eu dou mais ouvido para as escassezes, quando eu dou mais ouvido para os meus problemas e dificuldades. A voz de Cristo parece que ela bate e fala assim, meu filho, você quer descobrir quem eu posso ser no meio desse problema seu? Acho que ficou faltando isso. E Jesus falou, traga para mim. Você já viu que você, André, não consegue pescar direito se eu não estou com você? No início, quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, André, para andar com eles. Um dos textos fala que eles pescaram a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus chegou e falou assim, lance a rede lá. E eles não conseguiram segurar a rede de tantos peixes que tinha dentro. É como se Jesus falasse novamente aqui com o André isso. Coloca nas minhas mãos. Coloque nas minhas mãos o que está em falta na sua vida nessa manhã. É o que Deus fala para você hoje. Olhe para a sua vida, para o que você está achando que é falta, que é escassez. Coloque nas minhas mãos, porque você vai ver o que eu consigo fazer na sua vida. É isso que Jesus fala nessa manhã. Você acha que é impossível? Você está deixando de fora da sua conta, da sua matemática, o maior recurso que existe, que é Jesus Cristo. E eu finalizo aqui com uma pergunta que é principal para mim ainda, porque aconteceu um milagre, mas de onde veio os 12 cestos que eles encheram? Já para eu pensar nisso? O texto fala que eles estavam no meio do nada, que ninguém tinha nada, havia falta, havia escassez, o povo estava com fome. Jesus multiplica o alimento e fala assim, olha, agora vocês vão juntar tudo, para que nada seja desperdiçado. E o texto fala que eles encheram 12 cestos. Será que Jesus colocou esses cestos no barco antes de ir, porque ele sabia o que ia acontecer? Porque eu sempre fico querendo pensar nessa perspectiva de acordo com Cristo. Porque Ele sabe de todas as coisas, a gente não sabe, mas Ele está sempre disposto a nos ensinar. Novamente, 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 fala nosso coração. E sabe o que eu acho? Eu acho que talvez sim, Jesus pode ter colocado, porque Ele já conhece todas as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Em Mateus 6,8 fala, o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir.
A questão aqui, queridos, convido vocês a ficarem em pé, podem ficar em pé, é se você tem essa fé para acreditar. Porque Paulo escreveu assim, olha, o meu Deus, aquele que eu passei a conhecer, aquele que eu passei a conviver, aquele que eu passei a experimentar. Olha quão pessoal é isso, a gente ama esses versículos de Paulo no livro de Filipenses. Mas como eu falei para vocês, Paulo estava preso, Paulo estava em necessidade, Paulo estava em falta, irmãos, ele estava em escassez, ele estava sem recursos. De repente ele fala assim, nossa, que bom que vocês lembraram de mim, igreja, que eu tanto me doei para vocês, que bom. E vocês mandaram os doativos. E ele não perde tempo em falar se é muito ou pouco doativos, ele fala assim, nossa, eu estou muito suprido, glória a Deus por isso. E no final da sua carta, no último capítulo de Filipenses, ele fala assim, olha, meu Deus, esse Deus que eu acredito, que eu tenho ministrado para vocês todos os dias, ele vai suprir todas as necessidades de vocês. Ele estava em necessidade. E isso é o principal para a gente entender. Não importa, irmãos, se a gente está em necessidade ou não, importa o que Deus quer fazer através de nossas vidas para abençoar as pessoas, para elas virem a conhecer Cristo. Aquele povo não tinha nada com Jesus, aquela multidão sumiu, aquela multidão não estava quando Jesus foi crucificado, aquela multidão não era o objeto principal de desejo de Jesus naquele momento, ele queria um tempo com os discípulos. Ele olhou e falou assim, não importa se é inconveniência ou não, eu vim para dar, e eu vou dar tudo de mim até a morte na cruz, tudo que eu puder dar, eu vou dar, não importa se eu tenho ou não tenho. Jesus não tinha nada, Jesus não tinha um lanche, ele não tinha um alimento, mas ele é o próprio pão, eu sou o pão da vida, aquele que está em mim jamais terá fome, jamais terá fome. E Paulo fala, olha, eu estava em necessidade, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, não importa o que eu estou, importa o seguinte, eu vou continuar a abençoar você, igreja. Paulo olha para os filipenses com amor, ele olha de uma perspectiva de alguém que busca Deus, somente quem busca Deus consegue olhar para os outros e falar assim, Senhor, não importa se eu tenho ou não tenho, não importa como está a minha vida, se está boa ou ruim, não importa, importa que eu vou me doar, eu vou render a minha vida a Ti, eu vou olhar para baixo com compaixão e tudo que há em mim, como meu Senhor fez, eu vou dar, eu vou me dar, eu vou doar, eu vou ofertar, eu vou amar. E Paulo nesse momento fala, olha, o meu Deus vai suprir todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus. Queridos, o nosso Deus, Ele é rico demais. E se você pensa em dinheiro, você é pobre demais. Porque Jesus, Ele é toda a riqueza que existe. Ele é tudo que existe. Ele falou, eu sou o quê? O que você pensar nesse momento que você precisa, Ele é. Ele é, eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sustento tudo que existe com a palavra do meu poder. E nessa manhã Ele quer te perguntar somente isso, justamente isso. Olha, você tem fé, por quê? Porque se você acreditar, se você tem fé, eu declaro que todas as suas necessidades já foram supridas no nome de Jesus. É isso, irmão. É isso, minha irmã. Esse é o pensamento. Senhor, eu estou vivendo a vida, mas eu sei que Cristo é suficiente. Essa riqueza de Cristo está disponível para a sua vida. Eu quero orar por você que acredita nisso. Você que tem fé. Você que crê. Eu quero abençoar a sua vida. Como Paulo disse, eu sei que Cristo suprirá todas as suas necessidades. Se você crê nisso, deseja isso, levante a sua mão para cima. Pai, no nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Pai, nós cremos que Tu és suficiente. Cristo é suficiente. Que declaro sobre a vida dos meus irmãos nesse momento, Pai, abençoando cada um deles que está aqui, Pai. Que todas as necessidades deles está suprida em Cristo Jesus. Todas as necessidades estão supridas em Cristo Jesus. Pai, no nome do Teu Filho amado, no nome de Jesus Cristo, Deus abençoa-os, Pai.
que eles vejam esses milagres que há em Ti, que eles saibam, Pai, que isso somente vem de Ti, e o que eles precisarem, Tu és. Tu és o que é necessário, Pai. Não importa se é momento de falta, momento de abundância, Tu és tudo que existe, e o Senhor é tudo que eles precisam. Que eles busquem no Senhor, que eles não busquem em homem. Que eles parem de olhar, Pai, de acordo com o que eles estão vendo aqui embaixo, mas que eles olhem com a perspectiva do alto, do céu. E que eles possam receber do Senhor o milagre que eles tanto precisam, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Glorifica o Teu nome sobre a vida deles, Pai. Glorifica o Teu nome sobre a minha vida. Esse é o pedido nosso, Senhor. E que a gente possa ser igreja. Igreja, Pai. Que a gente possa brilhar neste mundo, Deus, que tanto precisa de compaixão, de respeito, de amor, mas acima de tudo que precisa de Ti, Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa ser esse canal de bênção, para a glória do Teu nome. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês, queridos, que vocês vivam essa suficiência que há em Cristo Jesus. Que vocês precisam estar nele. Que isso esteja no coração de vocês todos os dias, não importa se é momento de escassez ou de abundância. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação, e eu louvo a Deus nesse processo. Amém? Podem se sentar no nome de Jesus.